Bom dia a todos os deputados, todos presentes. Presença do deputado Pepe Colasso, deputado Rodrigo Minotto, deputado Matheus Cadorim, deputado Maurício Peixe, deputado Napoleão Bernardes, deputado Vonei Weber. Declaro que há quórum regimental e, desta forma, está aberta a terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto a discussão e votação da ata da terceira reunião ordinária, da ata da segunda reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Já foi distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, os deputados favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestam, fica aprovada a ata citada acima. Vamos, então, à ordem do dia, que é a discussão e votação das matérias referentes a esta Comissão de Constituição e Justiça. Passa a palavra ao deputado Vonei Weber para apresentar e relatar os seus trabalhos na manhã de hoje. Muito bem, senhor presidente. Bom dia a todos os meus colegas deputados que compõem a CCJ. Iniciando os trabalhos, eu tenho aqui para relatar o PLC de número 0033/2025, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que altera a denominação Escrivania de Paz para tabelionato de notas e ofícios de registro civil de pessoas naturais e da outras providências. Em resumo, trata-se de projeto de lei complementar de 33/2025, da iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que altera, então, a denominação das atuais escrivanias de paz para tabelionato de notas e ofícios de registro civil de pessoas naturais, promovendo a atualização terminológica das serventias extrajudiciais no âmbito estadual, com o objetivo de adequá-las à legislação federal que rege os serviços notariais e de registro e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer modificação das competências materiais ou territoriais das unidades, nem das atribuições dos delegatórios. No âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, compete analisar a matéria sob os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, aos quais não vislumbrei óbice, tratando-se de medida de natureza formal e terminológica, que visa conferir padronização, clareza e segurança jurídica à identificação dos serviços extrajudiciais no Estado. Registro ainda, senhor presidente e nobres colegas, da minha felicidade ao relatar esse projeto de lei complementar e poder agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado por ter compreendido que a iniciativa que apresentei em 2023, por meio do projeto de lei de número 151/2023, coaduta com a legislação federal e com as orientações do Conselho Nacional de Justiça. À época, já defendia a necessidade de uniformização e modernização da nomenclatura das serventias extrajudiciais catarinense, em harmonia com os padrões adotados no restante do país. É motivo de satisfação constatar essa convergência institucional em favor da segurança jurídica e da adequada identificação dos serviços notariais e de registros em Santa Catarina. Diante do exposto no âmbito desta comissão, eu manifesto-me pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei complementar de número 0033/2025. Projeto de lei complementar 0033/2025, parecer pela admissibilidade do relator, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o projeto de lei complementar 0033/2025. Projeto de resolução de número 0010/2025, de autoria do deputado Adilson Girardi, que cria a Procuradoria da Criança e dos Adolescentes no âmbito do Estado
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O projeto de resolução tem como objetivo fortalecer a defesa e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, inspirando-se em experiências como a Procuradoria da Mulher e, embora preveja o uso de estrutura administrativa já existente, considero que a proposta impacta a organização e o funcionamento da Casa, assim necessária a manifestação da mesa diretora, assim solicito o encaminhamento de diligência interna. Pedido de diligência ao projeto de resolução 0010-2025. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência. Tem o PL de número 0891-2025, o qual eu peço retirada de pauta. Retirada de pauta o projeto de lei 0891, né? 0891-2025. 0891. PL de número 0895-2025, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Sacaessa, a ADESE, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei de número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei foi instruído com toda a documentação necessária, estando apto à sua tramitação nessa Casa Legislativa. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do PL 0895/2025. PL 0895-2025, parecer favorável do relator, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0895-2025. Ofício número 0019/2025, de autoria da entidade social, que, da Associação das Voluntárias do Hospital Miguel Couto de Ibirama, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade, Associação das Voluntárias do Hospital Dr. Valdomiro Colauti. Em resumo, constato que a diligência anteriormente encaminhada por esta comissão, solicitando a ata e a alteração estatutária devidamente registradas, não foi respondida até o momento, razão pela qual requeiro o envio de nova diligência para que sejam apresentados os documentos necessários ao regular prosseguimento da análise. Então, é diligenciamento. Pedido de diligência ao ofício 0019-2025, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência ao ofício 0019-2025. Senhor presidente, tenho aqui um extra pauta, consultos da possibilidade de dar esse encaminhamento. Não há objeção, nenhum deputado presente nessa sessão, já registrando nesse momento também a presença do deputado Alex Brasil, pode dar prosseguimento a esse projeto extra pauta, deputado Volney. Então, temos aqui o projeto extra pauta, projeto de lei de número 0766/2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, que institui política de fornecimento gratuito do medicamento tirzepatida a pacientes diagnosticados com obesidade grau 3 no Estado de Santa Catarina, mediante critérios técnicos e socioeconômicos, com o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento e fortalecer a política pública de saúde. A proposta fundamenta-se em evidências científicas quanto à eficácia do medicamento no controle da obesidade mórbida e na prevenção de comorbidades graves, buscando assegurar tratamento adequado, especialmente à população em situação de vulnerabilidade. No âmbito desta comissão, entendo que a matéria se insere na competência concorrente do Estado para legislar sobre proteção e defesa da saúde e concretiza o direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual, reafirmando o dever do poder público de promover políticas que garantam acesso a terapias eficazes e adequadas, razão pela qual voto pela admissibilidade do projeto de lei de número 0766/2025. Projeto de lei 766-2025, parecer favorável do relator.
deputado Vonei Weber. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0766/2025. Era isso, senhor presidente. Pauta Obrigado, limpa. deputado Vonei. Passo a palavra agora ao deputado Rodrigo Minotto. Desculpa. Não, pode ser o deputado. Eu fiz só. Com a devida vênia, então, do deputado Matheus Cadorim, vou fazer aqui o relatório 3 PLs. Primeiro PL de autoria, deixa eu me... PL de autoria do deputado Sérgio Mota, que declara de utilidade pública a Associação Damas da Justiça do município de Florianópolis e altera o anexo único da Lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu peço diligência, senhor presidente, a esse PL, número 0831/2025, para que sejam juntados a declaração de funcionamento, a ata de fundação, a ata da eleição e posse da diretoria em exercício, a declaração de não distribuição de lucros e de não remuneração dos dirigentes, a declaração de não qualificação como OCIP e o relatório das atividades da entidade, que pretende ser declarada de utilidade pública estadual, a fim de instruir adequadamente esse processo legislativo. Por isso, eu peço diligência interna. Pedido de diligência ao projeto de lei 0831/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0831/2025. Relatório e voto ao PL número 0536/2025, que institui a Semana Estadual da Apicultura e Meliponicultura e altera o anexo único da Lei 18.531, de 2022, de autoria do deputado Adilson Girardi. O projeto de lei, então, enfatiza que a semana proposta dialoga com o Dia Nacional do Apicultor, o Dia Mundial das Abelhas e o Dia Estadual do Mel e do Apicultor, todas datas comemoradas no dia 22 de maio, buscando mobilizar a sociedade catarinense por meio das ações educativas, feiras, capacitações e atividades de valorização do setor. O meu voto, senhor presidente, é pela admissibilidade ao projeto de lei 0536/2025, da forma da emenda substitutiva global que ora apresento. Projeto de lei 0536/2025 tem o parecer favorável do relator com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar aqui o deputado Adilson Girardi pela iniciativa, o qual recentemente, agora, há poucos dias, aprovamos aqui nesta casa, já em plenário, né, a regulamentação desta atividade. Atividade essa que tinha muita insegurança jurídica, onde o pequeno produtor ele se sentia inseguro, não buscando o incentivo ou o aumento da sua atividade pela insegurança instalada. Então, hoje já regulamentada. E esse projeto vem nada mais, nada menos do que também buscar o incentivo, né, impulsionar o conhecimento aos pequenos produtores para fortalecer e ampliar a produção das abelhas, o qual ela é muito necessária para o nosso dia a dia. Então, tanto na produção de frutas, dos pomares e polinização, e também o próprio produto que é o mel, que é um produto hoje essencial aí para a nossa saúde, podemos dizer assim, porque ele é considerado, muitas vezes, como medicinal. Então, parabenizar o deputado pela essa iniciativa, o qual precisamos, sim, dar divulgação e criar mecanismos para buscar o incentivo desta atividade. Continue a discussão. Encerrada a discussão, em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0536/2025.
Relatório e voto ao PL número 0497/2025, que institui o Dia Estadual da Soberania Nacional, a ser celebrado anualmente em 9 de julho, no estado de Santa Catarina. De autoria do deputado Fabiano da Luz, essa proposição de autoria do deputado que busca instituir o Dia Estadual da Soberania Nacional, a ser celebrado anualmente no dia 9 de julho. E, na sua justificativa, o autor estabelece que a escolha dessa data visa reforçar a importância da soberania nacional como valor fundamental para o desenvolvimento político, econômico e social do Brasil, especialmente em um contexto de desafios globais que exigem atenção e defesa constante da autonomia do país. Santa Catarina, por sua significativa participação nas exportações de bens industriais e agropecuários, é especialmente sensível às variações do cenário internacional e às decisões que possam impactar o comércio exterior e a economia local. Desta forma, a instituição desse dia cria um espaço para a reflexão pública e o fortalecimento do sentimento de compromisso com a defesa dos interesses nacionais, promovendo também a educação cívica e o engajamento institucional em torno desse tema. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 26 de setembro de 2025. E no tocante à constitucionalidade sobre o aspecto material, ao meu ver, é rígido o projeto de lei que, ao instituir o Dia Estadual da Soberania Nacional, tem a intenção de anualmente reafirmar o valor da soberania nacional como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, reforçando o sentido de autonomia política, econômica e cultural, promovendo o engajamento cívico e educacional da sociedade catarinense. Em relação à legalidade da proposição em causa, entendo que se constitui adequadamente em matéria a ser tratada pela Lei 18.531 de 2022. Por fim, no que concerne aos aspectos da juridicidade e regimentalidade, também não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. No entanto, no que se refere à técnica legislativa, julgo necessária a apresentação de uma emenda substitutiva global ao projeto de lei em análise para dar-lhe simetria com o texto de outras proposições que tramitam nesta Casa ou que já transformaram em lei, adequando-a às disposições da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências. Diante do exposto, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade ao PL 0497 de 2025, no termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Projeto de Lei 0497/2025 tem um parecer favorável do relator com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Presidente, peço vista em gabinete, por favor. Pedido de vistas pelo deputado Alex Brasil. Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Passo a palavra, sim, agora ao deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas, PL 0772/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, confere a designação oficial da microrregião catarinense da música eletrônica aos municípios de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí, altera o anexo único da Lei 16722/2015, consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses. Eu peço para retirar de pauta, para conversar com o autor sobre o assunto. Projeto de Lei 0772/2025, retirado de pauta pelo autor. PL 0657/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, declara de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural Xadrez São José, ADCXSJ, promovendo a atualização do anexo da Lei número 18278/2021. Verificada a regularidade da documentação exigida na Lei 18269/2021 e constatando que a emenda substitutiva global apresentada pelo autor possui caráter meramente formal, sem alterações de mérito, voto pela aprovação do presente projeto de lei 0657/2025, na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo autor.
Projeto de Lei 0657/2025 tem o parecer favorável do relator, com emenda substitutiva global apresentada pelo autor. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis pela comissão dos contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0657/2025, com emenda substitutiva global. PL 0206/2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui programa de bolsas artísticas destinado a estudantes em situações de vulnerabilidade socioeconômica no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei 0206 pretende instituir o programa de bolsas artísticas destinado a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entretanto, a proposição apresenta vício de iniciativa ao instituir programa de governo com definição de estrutura administrativa, critérios de seleção, gestão e execução, matéria inserida na esfera de competência privativa do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Além disso, os pareceres técnico e jurídico da Fundação Catarinense de Cultura apontam fragilidades conceituais e operacionais relevantes, como a utilização de critérios subjetivos, a ausência de delimitação clara do público-alvo e dificuldades práticas de execução, concluindo pela contrariedade da proposta ao interesse público. Diante do exposto, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 0206 de 2025. Voto pela admissibilidade do relator. Inadmissibilidade. Desculpa, voto pela inadmissibilidade do relator Matheus Cadorinha, o projeto de lei 0206/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer do relator, que é pela inadmissibilidade, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica rejeitado o projeto de lei 0206/2025. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Com a palavra, o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo, assim como os nobres colegas deputados aqui presentes e todos que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. Dando início aos trabalhos de hoje, eu começo pelo PL 0020/2026, de autoria do governador do Estado, que autoriza a cessão gratuita de direitos possessórios de imóveis no município de Biguaçu. A matéria demanda autorização legislativa conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 12º da Constituição Estadual, bem como o artigo 9º, inciso 1º da Lei 18.320 de 2021, tratando-se da cessão gratuita de bens imóveis estaduais ao município. Sob o aspecto material, a finalidade pública encontra-se devidamente caracterizada, uma vez que os imóveis serão destinados à execução de atividades de educação, área essencial à promoção da dignidade da pessoa humana e à redução das desigualdades sociais. O texto legal contempla prazo determinado, condições de uso, hipóteses de retomada do bem e incorporação de benfeitorias ao patrimônio estadual, preservando o interesse público e a supremacia do Estado sobre o domínio do imóvel. Não há vícios na iniciativa ou incompatibilidade com a Constituição Estadual e com a legislação infraconstitucional. Ante o exposto, voto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 0020 de 2026. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0020/2026 pelo relator. Esse é o parecer, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0020/2026. Dando continuidade agora, PL 0004/2026, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que declara integrante do Patrimônio Cultural e Material do Estado de Santa Catarina a Escola Bíblica Dominical e altera o anexo 1º da Lei 17.565 de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Adentrando-se na análise da matéria em estudo, observa-se que o PL em questão possui exatamente o mesmo objeto do PL 0001/2026, de autoria da deputada Ana Campanholo, mais antigo, tendo sido protocolado no dia 5 de janeiro de 2026, enquanto o PL em tela foi protocolado no dia 8 de janeiro de 2026. Diante do exposto, voto pelo apensamento do PL 004/2026 ao PL 001/2026, de autoria da deputada Ana Campanholo. 001. 001/2026, né? Isso, ao 004. Projeto de lei 0004/2026, de autoria do deputado Júnior Cardoso, relatoria do deputado Alex Brasil, que pede o apensamento ao projeto de lei 0001
de 2026, de autoria da deputada Ana Campanholo. Coloco em discussão o pedido de apensamento. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o apensamento do projeto de lei 0004/2026 ao projeto de lei 0001/2026. Vamos agora ao PL 0938/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que autoriza o sepultamento de cães e gatos junto aos seus tutores no estado de Santa Catarina. O projeto de lei propõe a autorização do sepultamento de cães e gatos em sepulturas cujas concessões pertençam às famílias dos seus tutores, estabelecendo que a regulamentação ficará a cargo dos municípios, observadas as normas sanitárias e administrativas aplicáveis, que as despesas serão de responsabilidade da família concessionária e que os cemitérios privados poderão fixar regras próprias desde que respeitada a legislação vigente. Nesse contexto, com fundamento nos incisos 14º do artigo 71 do Regimento Interno, requeiro diligência à Casa Civil para que traga aos autos as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, da Secretaria do Estado da Agricultura e Pecuária e Secretaria do Estado da Administração. Pedido de diligência ao projeto de lei 0938/2025. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de diligência. Por fim, o último PL 0922 de 2025, de autoria do deputado Pepe Colasso, que declara de utilidade pública a Associação Trilheiros do 13, de 13 de maio, altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Foi constatado que os documentos encaminhados, em princípio, não atendem às exigências legais previstas na Lei 18.269 de 2021, pois faltam as assinaturas nos documentos. Declaração de efetivo e contínuo funcionamento e declaração do seu presidente atestando a não qualificação como organização de sociedade civil de interesse público, OCIP, bem como não foi apresentado o relatório de atividades, conforme a exigência dos incisos 3º, 7º e 9º do artigo 3º da Lei 18.269 de 2021. Assim, com base no regimento interno, propõe-se a realização de diligência interna ao autor do projeto, deputado Pepe Colasso, que nos preside, para que providencie as assinaturas nas declarações anexadas aos autos e o relatório das atividades, possibilitando a adequada análise do processo. Pedido de diligência ao projeto de lei 0922/2025. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência. Pauta limpa, presidente. Obrigado, deputado Alex Brasil. Com a palavra, o deputado Maurício Peixe. Bom dia, presidente, deputado Pepe Colasso, os demais deputados presentes e ao público que aqui participa desta reunião. Primeiro projeto de lei 0036/2025 é do deputado Alex Brasil. Eu vou fazer 2 pedidos de requerimento de apensamento. Este projeto 0036/2026, por se tratar de matéria correlata ao projeto de lei 0012/2026, da autoria do deputado Mário Mota. E também o projeto de lei 0025, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, protocolado nessa Casa Legislativa, 12 de fevereiro de 2026, ao projeto de lei também 0012/2026, de autoria do deputado Mário Mota. Os 2 projetos, eles têm matéria correlata a este projeto do deputado Mário Mota, que trata da instalação de estações de recarga para veículos elétricos e híbridos em edificações residenciais e comerciais no estado de Santa Catarina. Para pensamento, senhor presidente. Pedido de apensamento dos projetos de lei 0036/2026, esse de autoria do deputado Alex Brasil, e do projeto de lei 0025/2026, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Pedido do relator é que esses 2 projetos sejam apensados ao projeto 12/2026 de autoria do deputado Mário Mota. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o apensamento dos projetos de lei
0036/2026 e 0025/2026 ao projeto de lei 0012/2026. Próximo projeto, PL 0064/2026, da deputada Paulinha, que institui a política estadual de escuta, acolhimento e proteção à gestante e parturiente no estado de Santa Catarina, o Alô Gestante. Senhor presidente, eu vou pedir aqui, então, um requerimento de diligência ao projeto para a Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado, para que colha a manifestação da Secretaria do Estado da Saúde, da Secretaria do Estado da Assistência Social, Mulher e Família e da Secretaria do Estado da Segurança Pública, da Procuradoria-Geral do Estado e demais órgãos que achar pertinentes. Projeto de lei 0064/2026, pedido de diligência pelo autor a Casa Civil, Saúde Social e Segurança Pública. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. Próximo projeto, 0051/2026, do deputado Pepe Colasso, que declara de utilidade pública o Instituto Rota Sul de Ciência e Tecnologia de Tubarão. Diante dos requisitos apresentados, o Instituto Rota Sul de Ciência e Tecnologia tem por finalidade promover a colaboração e o intercâmbio tecnológico e de negócios com associações, empresas e instituições científicas e tecnológicas públicas ou privadas, nacionais e internacionais, atuantes na área de ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para a mobilização de recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico. Diante de todos os documentos apresentados, eu dou, aqui no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade para prosseguimento da tramitação processual. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0051/2026, coloco em discussão. Em votação, se favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0051/2026. Próximo projeto de lei é o 0018/2026, sessão do Governo do Estado, sessão de uso compartilhado de imóvel em Guabiruba. Vou direto ao voto, senhor presidente, que diante da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados no Parlamento e também constitucionalidade, e atendendo todos os requisitos necessários na lei e de mérito também, o meu parecer é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0018/2026. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0018/2026. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Pepe Colasso, colegas de Comissão de Constituição e Justiça, bom dia para todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu consulto a Vossa Excelência e também ao colegiado. Eu disponho aqui de 4 relatórios e votos a projetos de lei que visam a declaração de utilidade pública. Então, eu consulto se posso fazer os 4 projetos de lei de modo englobado. Como não há manifestação de nenhum deputado, pode fazer o prosseguimento para que a gente possa deliberar em conjunto e votar em conjunto esses projetos, deputado. Colegas deputados, todos os relatórios e votos que tenho aqui são pela admissibilidade dos respectivos projetos de lei, tendo em vista que toda a instrução processual está de acordo com a lei de regência. Trata-se do projeto de lei 743/2025, de iniciativa do deputado Sérgio Guimarães e que pretende declarar como de utilidade pública o grupo escoteiro Plácido Marcondes 141 Santa Catarina de Navegantes. O projeto de lei 833/2025, de iniciativa do deputado Marcos da Rosa, e visa a declaração de utilidade pública do Instituto Inclusivo Social de Esportes Radicais, do município de Itajaí. O projeto de lei 902/2025, de iniciativa do deputado Júnior Cardoso, que tem como objetivo declarar como de utilidade pública estadual o Instituto Educar e Preservar, com sede no município de Itajaí.
E, por fim, o projeto de lei 35/2026, de iniciativa da deputada Paulinha, e pretende declarar como de utilidade pública um Instituto de Amparo às Crianças com Câncer e Vulnerabilidade Social, com sede no município de Balneário Camboriú. Todos os votos, portanto, senhor presidente, são pela admissibilidade dos respectivos projetos de lei. Projetos de lei 0743, 0833, 0902, esses de 2025 e o projeto de lei 0035 de 2026, todos eles relativos à declaração de utilidade pública, têm o parecer favorável do relator deputado Napoleão Bernardes. Coloca em discussão de forma conjunta todos esses projetos. Encerrada a discussão, em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado os projetos de lei 0743, 0833, 0902 de 2025 e o projeto de lei 0035 de 2026. Senhor presidente, da mesma forma, eu tenho aqui 5 requerimentos de diligências a projetos de lei diversos. Também consulto a Vossa Excelência se posso fazer isso de modo englobado. Como não há objeção de nenhum deputado membro dessa comissão, pode dar prosseguimento a esta proposição, deputado. Requerimento de diligência ao projeto de lei 61/2026, iniciativa da deputada Paulinha, visa instituir o Outubrinho Rosa, uma campanha anual de conscientização sobre a promoção e proteção de saúde de adolescentes no estado de Santa Catarina. Requerimento de diligências à Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente e Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de Santa Catarina. Requerimento de diligência ao projeto de lei 31/2026, de iniciativa do deputado Nilson Berlanda. O objetivo do projeto é a respeito de vedar a exigência de manobra de estacionamento paralelo, baliza, no exame veicular prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B no estado de Santa Catarina. O requerimento de diligência é em relação aos seguintes órgãos: Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina e Secretaria de Estado da Casa Civil. Requerimento de diligência ao projeto de lei 911/2025, de autoria do deputado Marcos Machado, que visa instituir o Programa Estadual de Capacitação de Médicos para o diagnóstico do transtorno de espectro autista no âmbito da rede pública e estadual. O requerimento de diligência é a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Fazenda, Conselho Estadual de Saúde e Fundação Catarinense de Educação Especial. Requerimento de diligência ao projeto de lei 847/2025, de iniciativa do deputado Fabiano da Luz. É um projeto de lei que visa alterar dispositivos legais para modificar a forma de pagamento da indenização Qualifica Mais. Então, o requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Administração, Fazenda e Educação. Requerimento de diligência ao projeto de lei 804/2025, de iniciativa do deputado Ivan Artes, que dispõe sobre a restrição de acesso aos processos judiciais e administrativos arquivados definitivamente no âmbito do Poder Judiciário catarinense. O requerimento de diligências é ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Procuradoria-Geral do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil. Esses, portanto, senhor presidente, são os requerimentos de diligência aos projetos de lei supramencionados. Pedido de diligência, então, aos projetos de lei 0061, 0031, esses de 2026, 0911 de 2025, 0847 de 2025, 0804 de 2025. Seria isso, né, deputado? É isso aí, senhor presidente. Coloque em discussão os pedidos de diligência a esses projetos, agora citados e lidos pelo autor. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, os pedidos de diligência. Por fim, senhor presidente, tem o relatório e voto ao projeto de lei 8/2026, visa a concessão do título de cidadão catarinense a Vanderlei Redondo, iniciativa do deputado Maurício Skudlak. Toda a documentação está de acordo com a instrução legislativa de regência. Portanto, meu voto é favorável à matéria. Voto favorável à matéria, ao projeto de lei 0008/2026, de autoria do deputado Maurício Skudlak, concede título de cidadão catarinense a Vanderlei Redondo. Parecer favorável, pela admissibilidade, coloco em discussão, em votação, os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0008/2026. Obrigado pela celeridade, deputado Napoleão Bernardes. Por último, então, apresento os meus trabalhos na manhã de hoje. Primeiro, uma devolução de vista ao projeto de lei 0011/2025, de autoria do deputado Lucas Neves. Esse projeto altera a lei número 17.292/2017, consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para equiparar a pessoa diagnosticada com diabetes mellitus, tipo 1, DM1, a pessoa com deficiência. Eu devolvo sem manifestação, lembrando que o parecer deste projeto foi do relator deputado Márcio Machado,
que teve o parecer favorável. Coloco, então, em discussão o parecer do deputado Márcio Machado, que é o deputado que deu como favorável à relatoria. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0011/2025. Próximo projeto é o projeto de lei 0009/2026, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de São José. Esse projeto de autoria do governo do Estado, ele autoriza a doação de imóvel no município de São José. Esse imóvel tem área de 6.060,55 metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, entre parênteses aqui, um ginásio matriculado sob o número 7.293, no primeiro ofício do registro de imóveis da comarca de São José e cadastro sob o número 1162, no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, da Secretaria do Estado de Administração. A doação que trata essa lei tem por finalidade e encargo a execução de atividades esportivas e de lazer por parte do município de São José. Vamos ao voto, então. A proposição é formalmente constitucional, tanto no que concerne a iniciativa, quanto no que diz respeito ao meio legislativo proposto. No que tange ao aspecto material, a conclusão não diverge. Isso porque a proposição autoriza a doação de bem imóvel estadual a ente público, no caso aqui o município de São José, com finalidade específica de interesse público, que é a execução de atividades esportivas e de lazer. E, diante de todo o exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0009/2026. Coloco em discussão o referido projeto. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0009/2026. Próximo é o projeto de lei 0030/2026, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que reconhece o município de Quilombo como capital catarinense das cataratas. Vamos diretamente ao voto. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade técnica e legislativa de projetos ou emendas apresentadas ao Parlamento. Verifica-se que a proposição atende a todos os requisitos estabelecidos, que disciplina a atribuição de títulos e adjetivações a municípios no âmbito do Estado de Santa Catarina. Cumpre registrar ainda que o município de Quilombo não possui, até o presente momento, qualquer adjetivo estadual já reconhecido, bem como não existe outro município catarinense contemplando o título de capital catarinense das cataratas, inexistindo, portanto, sobreposição ou conflito de denominação. Diante do exposto, então, eu voto, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade do projeto de lei 0030/2026. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0030/2026. Pergunto aos senhores deputados se existe alguma contrariedade a dois projetos de lei que quero colocar de extra pauta. Um projeto relatado por mim, de autoria do deputado Júlio Garcia, e o outro é um ofício enviado pela Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, de Chapecó, que é uma relatoria do deputado Fabiano da Luz, que me fez o pedido para que eu pudesse fazer a leitura da relatoria desse deputado. Não há objeção pelos senhores deputados, então entra extra pauta essas matérias. Então vamos ao primeiro, que é a relatoria e voto ao projeto de lei 0017/2026, de autoria do deputado Júlio Garcia. Esse projeto declara de utilidade pública estadual a Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina, ACAMESC, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse projeto está com todas as documentações necessárias e, diante do exposto,
Eu voto pela admissibilidade do referido projeto de lei 0017/2026, que eu coloco em discussão, senhores deputados. Como não há quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado projeto de lei 0017/2026. Por último, então, entrando extra pauta, relatório e voto ao ofício número 0014/2025. Solicita alteração da lei que declara de utilidade pública a Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, a TASC, de Chapecó. A procedência é da Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina. Relatoria é do deputado Fabiano da Luz, que também não detectou nenhuma falta de documentos e manifesta que tudo está conforme os previsto na lei. Vamos ao voto, então. Para que se proceda a alteração pretendida, faz-se necessária a apresentação do projeto de lei com o escopo de promover a revogação do item 34, referente ao município de Chapecó, do anexo único da Lei 18.278, de 20 de dezembro de 2021, para fazer a alteração da sede da entidade, qual seja de Chapecó para Florianópolis. Então, diante do exposto, voto pela continuidade da tramitação do ofício 0014/2025. Coloco em discussão o referido ofício. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o ofício número 0014/2025. Pergunto ainda aos senhores deputados se tem mais algum assunto a ser tratado relativo a esta Comissão de Constituição e Justiça. Como não há manifestação, declaro encerrada a presente sessão.